11h22, a Justiça italiana enviou um pedido às autoridades aqui do Brasil para que o ex-jogador Robinho cumpra a pena no país, aqui. Vale lembrar que o ex-atacante da seleção brasileira foi condenado a 9 anos de prisão no país europeu por estupro. O Itamaraty confirmou que recebeu o pedido e que o encaminhou para análise do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então a gente vai falar agora sobre isso com um advogado criminalista, o Leonardo Pantaleão. Leonardo, obrigada pela gentileza, de estar com a gente. Bom dia. Eu que agradeço, bom dia, é um prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Para a gente poder entender esse beabá daqui para frente, quais seriam essas próximas etapas? Quando a gente fala em tempo, por exemplo, pode ser um processo rápido ou algo que acabe assim se esticando por mais tempo? Isso depende muito, Elisa, da maneira pela qual a Itália encaminhou para cá o procedimento pedindo o início do cumprimento da pena. Existem requisitos, não só na nossa legislação, mas também requisitos estabelecidos no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão do Poder Judiciário que tem a atribuição constitucional de homologar sentenças estrangeiras. Então, isso depende muito do atendimento imediato ou não por parte do governo italiano dessas exigências. Estando tudo absolutamente de acordo com as diretrizes brasileiras, é um procedimento que não deve se estender por muito tempo. Teremos aí alguns meses de tramitação, até para se respeitar o direito ao contraditório, uma vez que é aberta a possibilidade de recurso por parte da defesa do Robinho em relação a esse pedido de início de cumprimento de pena no Brasil. Pois é, ele foi condenado a 9 anos de prisão na Itália. Mas agora a Itália pedindo que ele cumpra a pena aqui no Brasil. Como é que fica esse, eu vou chamar de conflito de interesses? Porque uma coisa é a legislação de lá e outra coisa é a legislação daqui. Esse pedido é algo que pode ser visto como normal, é um direito que o país tem? E mais, e aí a partir disso os brasileiros têm de seguir exatamente a legislação de lá? Essa questão é muito interessante. O que nós temos, essa possibilidade de cumprimento da pena do crime praticado lá, aqui no Brasil, se dá por algumas situações. Primeiro, porque nós temos tratados de cooperação internacional entre Brasil e Itália que viabiliza essa perspectiva. Segundo, porque nós temos uma lei no Brasil, a Lei de Imigração, que passou a permitir a execução de pena privativa de liberdade por crime praticado por brasileiro fora do território nacional. Então, essa perspectiva, de fato, existe, tem amparo legal, e a partir do instante em que ele começa, eventualmente, a cumprir essa pena aqui, ele vai observar as diretrizes da legislação brasileira no que se refere à execução da pena. Então, por exemplo, progressão de regime, tempo de eventual livramento condicional, circunstâncias de benesses, advindas da lei de execução penal, seguem aqui os padrões da lei nacional e não a lei italiana. Isso pode ser visto como algo, assim, digamos, positivo por parte da defesa, ou seja, trazendo o caso para cá, cumprir a pena por aqui, isso faz com que a defesa ganhe mais ferramentas para poder trabalhar em cima do caso? No Brasil, nós temos o crime de estupro como um crime hediondo, E por ser um crime hediondo, ele tem rigores maiores na nossa legislação do que um crime comum. Então, mesmo que se tenha a perspectiva de seguir aqui o regramento brasileiro, é inequivocamente um regramento duro, um regramento mais rigoroso no que se refere à prática desse crime pela natureza, pela essência do crime ser um delito de natureza hedionda. Então, embora seja mais vantajoso, entre aspas, a cumprimento da pena aqui sobre alguns aspectos, inclusive proximidade com familiares, estar ali dentro do seu território nacional com as proteções da lei brasileira, você tem outros aspectos, sem dúvida alguma, que acabam sendo prejudiciais, porque a ideia, a visão que se tem a respeito dessa prática do crime de estupro aqui no Brasil é bastante rigorosa. Se a gente pudesse comparar, doutor, esse caso de Robinho com o de Daniel Alves. Tudo bem que a gente está falando de tempos diferentes, Porque Daniel Alves ainda não saiu uma decisão, ele ainda é acusado de estupro, a defesa fica dizendo que foi algo consensual, mas a defesa da vítima está dizendo que não foi e tudo mais. Ainda vai ocorrer uma decisão, mas se a gente pudesse fazer uma comparação, Daniel Alves não poderia ser julgado aqui no Brasil, por exemplo, já que o crime ocorreu lá fora. Tem que esperar todo o processo acontecer? Olha, existiria a possibilidade do Daniel Alves ser julgado aqui no Brasil? Existiria. Nós temos no nosso ordenamento jurídico
aquilo que chamamos de extraterritorialidade da lei penal, ou seja, a aplicação da lei penal brasileira a um crime praticado fora do território nacional, desde que preenchidos alguns requisitos também que a lei define. Então, a possibilidade jurídica existe, sim, mas, por outro lado, não se pode sobrepor a soberania brasileira à soberania espanhola, onde, de fato, aconteceu o crime. Então, ele está preso preventivamente lá, é uma situação, como você bem colocou, diferente, porque o Robinho já teve ali o trânsito em julgado, a decisão definitiva da justiça italiana, enquanto o Daniel Alves está no início da apuração, não há ainda a sua formação da culpa, mas, em tese, falando em termos de perspectivas, haveria a possibilidade até de um julgamento ocorrer aqui no Brasil em relação ao crime que é imputado a ele. Certo, a gente está falando de casos diferentes, né? Inclusive, a defesa de Daniel Alves entrou com solicitações, com pedidos para que, eventualmente, ele pudesse já sair, ser liberado, ser julgado em condições diferentes, mas os espanhóis dizendo... Aliás, a defesa da vítima, né, doutor, dizendo, não, ele pode fugir da Espanha, ele pode se ausentar do território espanhol, então, por isso que ele continua sendo mantido preso preventivamente. Exato, ali a ideia da prisão preventiva dele, sobretudo, é sob essa perspectiva dele eventualmente sair de lá e chegar no território nacional. Porque se ele chega no território brasileiro, o Brasil não extradita os seus nacionais. Então, eles sabem que dificilmente eles conseguiriam fazer com que o Daniel Alves, numa eventual futura condenação, a cumprir as penas nos estabelecimentos prisionais da Espanha e de acordo com as regras jurídicas da Espanha. Então, é exatamente para evitar essa situação que nós tivemos no caso Robinho, é que a justiça da Espanha está se acautelando no sentido de preservar a sua jurisdição e evitar que, eventualmente, ele saia daquele território. Voltando ao caso principal, o que nos fez iniciar essa conversa, Robinho, doutor, o caso já foi julgado na Itália, tudo já foi determinado, assinado ali a sentença, mas agora ele vindo ao Brasil, a defesa tem o direito de questionar essa sentença ou apresentar novas defesas, voltar no campo de tentar provar que ele não é culpado? Olha, nós teríamos aí basicamente três possibilidades em relação ao caso do Robinho. Nós teríamos a primeira, que seria o Brasil ignorar por completo a solicitação da Itália. Isso é muito pouco provável que aconteça, até porque, como eu mencionei, existe o Tratado de Cooperação Internacional estabelecido entre as duas nações. A segunda possibilidade é ignorar o procedimento, todo o processo que tramitou lá na Itália e começar do zero esse julgamento do Robinho aqui no Brasil, com base na extraterritorialidade da lei penal brasileira. E a terceira possibilidade, que é essa que a Itália pleiteia, é de fato você buscar a validação, a homologação daquela decisão definitiva no Poder Judiciário brasileiro, isso é feito pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a Constituição determina, e a partir daí, então, homologada, validada aquela sentença, ela passa a produzir efeitos no Brasil e, consequentemente, ele daria início ao cumprimento da pena aqui. E essa decisão de trazer ou não, a gente, logo no início da conversa, ressaltou que ela tem dois braços, o Ministério da Justiça e também o Itamaraty. Daquilo que diz respeito à Justiça, o senhor já está explicando muitíssimo bem. Quando a gente cai em cima do Itamaraty, só a título de reflexão em cima, a gente está falando de um relacionamento entre dois países, né? Então, existem também esses limites, né, doutor, de como assim, se vai receber um processo, vai anular um processo por outro país, você acaba entrando num campo sensível desse relacionamento internacional. Sem dúvida. É por isso até que eu mencionei que essa perspectiva é uma perspectiva possível, porém não provável, né? Por conta desses aspectos. Então, o que se busca é que esses relacionamentos entre o Ministério das Relações Exteriores com o governo italiano, um governo que também julgou com base num Estado democrático de direito, que também é a diretriz da Itália. Então, consequentemente, me parece que o caminho mais provável é esse mesmo, de se buscar a validação dessa sentença estrangeira no ordenamento jurídico brasileiro, para que, eventualmente, ele venha cumprir aqui no Brasil, perante a Justiça Federal. A Justiça Federal é que vai, então, cuidar, administrar essa execução da pena, provavelmente até, se ela der início, essa pena deve ser cumprida num estabelecimento prisional de natureza federal também, um presídio federal, e, consequentemente, observando as leis de execução penal brasileiras.
Perfeito, quantas explicações, hein? Muito bom poder ouvi-lo. Conversamos aqui com um advogado criminalista que ajudou a iluminar um pouco mais esse assunto, Leonardo Pantaleão. Obrigada pela gentileza mais uma vez e bom carnaval, né? Já que estamos num fim de semana de carnaval. Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigada, bom dia. 11 horas e 32 minutos.